meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui em mais um momento de oração, onde nós vamos alimentar o nosso espírito com esperança, com fé e alegria que vem do Senhor. Irmãos, Deus tem falado ao meu coração sobre as muitas lutas e dores que vocês têm enfrentado. Eu sei que tem pessoas aqui atravessando desertos, onde a tristeza e a angústia têm tomado conta. Tudo parece estar fora de controle e o desespero está falando mais alto do que a razão. São tantos problemas que você nem consegue raciocinar direito. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que Deus continua fiel. O Senhor tem visto a sua luta, Ele sabe tudo o que você está enfrentando e Ele manda te dizer que Ele não perdeu o controle. Deus ainda é soberano sobre todas as coisas. Por isso eu digo para você não desistir. Continue orando aqui comigo toda manhã, toda noite, porque Deus tem promessas na sua vida. E tudo que Ele quer é que você permaneça fiel, permaneça firme nos caminhos dEle até o final. Amém? Você lembra de Pedro quando ele andou sobre as águas? A Bíblia diz que quando Jesus disse, venha Pedro, ele começou a andar de forma sobrenatural sobre as águas. Mas aí então vieram os fortes ventos, a maré começou a bater contra ele e de repente ele começou a afundar. Oh, meus amados, essa não é a vontade de Deus para nós. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E você sabe o que significa autor e consumador? Significa que é através de Jesus que a sua fé começa. E é através de Jesus também que a sua fé é aperfeiçoada. Então saiba de uma coisa, por você mesmo, você jamais conseguiria manter a sua salvação, a sua fé, a sua esperança. Mas Jesus em você faz com que você viva o impossível, o sobrenatural. Amém? Irmãos, é por isso que eu estou aqui orando com vocês todos os dias às 5 horas da manhã e 8 horas da noite, porque eu acredito no sobrenatural. A minha vida é um milagre e eu desejo que Deus também faça um milagre na sua história. Eu desejo que Deus abra portas de emprego, que Deus te dê um relacionamento abençoado, um ministério frutífero, mas acima de tudo, que você tenha a salvação em Jesus. E essa salvação não é por obras, não é pelos nossos méritos, mas é por aquilo que Jesus fez lá na cruz, há 2000 anos atrás. E é por isso que aqui eu não falo de religião, eu falo apenas de Deus, do seu Filho Jesus e de como você pode ter um relacionamento com o Senhor. Amém? Por isso, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu peço que você clique no botãozinho que está aqui abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Clica também nesse sininho e selecione a opção todas, porque só assim você vai receber os próximos vídeos assim que eu colocar, tá ok? Saiba que eu já estou em oração por você e pela sua família a partir de hoje. E eu gostaria de também fazer um convite muito especial para você agora. É que Deus colocou no meu coração o desejo de abençoar alguns projetos de caridade que têm cuidado da vida de crianças, jovens e adultos pelo mundo. Você pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas ao se tornar membro aqui do meu canal. Então, se você quiser saber mais, clique no botão Seja Membro, que está bem aqui abaixo do vídeo, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Eu quero ler para você o que está escrito em João capítulo 16, o versículo 33. Olha o que está escrito. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, se tem uma coisa que a gente não consegue fugir é do sofrimento, não é verdade? Quando nós passamos por ele, nós ficamos sem alegria, sem paz e em desespero. São situações que nunca achávamos que nós viveríamos e agora parecem que elas não têm fim. E é nessas horas que os questionamentos a Deus começam a surgir. Deus, por quê? Deus, por que o Senhor permitiu que eu perdesse aquele emprego? Por que o meu cônjuge me trocou por outra pessoa? Por que o Senhor deixou que essa doença me atingisse? Por que o Senhor não me liberta dos meus vícios? Por que será que tudo é tão difícil para mim? Oh, meus amados, eu sei o quanto isso é complicado. Eu já vivi muitas dessas tribulações e eu sei muito bem o que é viver no meio da aflição, da angústia, quando você está no fundo do poço. Mas eu aprendi que é nesses momentos que nós precisamos manter a nossa fé em Deus e não reclamar. Mas nós devemos confiar que Ele tem sempre uma saída e uma lição que nós devemos aprender. Amém? Agora tente imaginar como deve ser passar por várias tribulações ao mesmo tempo.
A Bíblia diz que isso aconteceu com Jó, um homem íntegro, um homem justo, que temia a Deus e evitava o mal. Isso está escrito em Jó capítulo 1, o versículo 1. Então esse homem, irmãos, ele seguia a sua vida normalmente, ele era muito abençoado em tudo que ele fazia, mas quando ele menos esperava, uma grande tempestade o atingiu. A Bíblia diz que Jó perdeu seus animais, as suas posses, sua saúde, seus filhos, além do apoio dos seus amigos mais chegados e também da sua própria esposa. Agora vamos nos colocar no lugar dele, irmãos. Como não questionar a Deus sobre o porquê de tudo isso? Como não se sentir sozinho, abandonado, desamparado em uma situação dessas? É natural que isso aconteça porque nós somos humanos, nós somos frágeis e a nossa visão é limitada. E por mais que a gente acredite em Deus e a gente saiba que Ele nos ama, com certeza vai chegar esses momentos em que nós seremos tentados a pensar: Deus, cadê o Senhor nisso tudo? Então, se você tem feito essa pergunta, saiba que a resposta é: Deus está bem aí com você. Se não fosse pelas mãos do Senhor, você acha que Jó conseguiria passar por todas essas tribulações? É claro que não. E assim como ele, muitas pessoas também estão passando por lutas e elas só estão de pé porque existe um Deus que está sustentando elas. Você, meu querido, pode hoje não estar vendo nada, mas Deus está aí bem presente na sua vida. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós focamos tanto na dor, no sofrimento, que nós deixamos de olhar para o Senhor que quer nos dar a vitória. E no começo, quando as tribulações batem na nossa porta e nos atingem, nós podemos até pensar que aquele será o nosso fim. Mas quando nós paramos, nós olhamos para o Senhor e clamamos a Ele por misericórdia, por sabedoria, nós começamos a entender como nós vamos sair dessa situação. Deus inclina os seus ouvidos para a nossa oração e Ele nos dá uma fé sobrenatural, uma fé inabalável, no qual a gente consegue suportar qualquer coisa. Irmãos, já teve momentos aqui em que eu orei por vocês e eu senti tanto a presença de Deus que parece que os problemas ficaram tão pequenos, parece que as lutas se tornaram tão insignificantes diante do poder de Deus. É isso que eu quero dizer para vocês hoje. Não parem de olhar para o Senhor, não parem de buscar ao Senhor, não quebre essa corrente de fé e de oração. Todos os dias eu estou aqui para te ajudar. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 que devemos suportar uns aos outros, e o significado desse suporte é dar o apoio, é dar o sustento. Então, irmãos, eu estou aqui para fortalecer vocês e ao mesmo tempo eu estou sendo fortalecido, porque quando eu trago uma palavra, uma oração, eu recebo primeiramente essa palavra no meu coração. Amém? Então, se nós lermos o livro de Jó, nós vamos ver que Deus disse a ele que por mais que ele não pudesse entender os motivos de tanta dor, Deus continuava soberano e com o controle de todas as coisas. Então Jó viu a grandeza do Senhor e ele disse uma frase muito interessante. Está escrito no capítulo 42 de Jó, o versículo 3. Olha o que ele disse: Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Olha isso, irmãos. Aqui Jó está confessando que ele duvidou da sabedoria de Deus. Ele disse que ele foi tão ignorante. Ele disse que ele falava de coisas que ele não entendia. Só que esse homem, ele era muito obediente. Era um homem que queria aprender as lições no deserto. Então a mudança na vida de Jó aconteceu depois que ele parou para ouvir o que Deus tinha para dizer. Tudo mudou quando ele olhou para o Senhor e ele enxergou que o Pai era infinitamente maior do que todos aqueles problemas que ele estava enfrentando. E 2 versículos depois, em Jó capítulo 42, o versículo 5, ele fez uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia. Olha o que ele disse: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Amém? Olha que lindo, irmãos. Olha a declaração que este homem fez no meio do deserto. Ele disse o seguinte: Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou te vendo. Irmãos, tem muitas pessoas que ainda não tiveram essa experiência, porque ainda não se renderam ao Senhor. Não chegaram à conclusão de que Deus é soberano, Deus é Deus e Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser te disciplinar, Ele vai fazer isso.
Se Ele quiser te deixar mais um tempo no deserto, Ele vai fazer, porque Ele é Deus e, acima de tudo, Ele é Pai. Ele te ama e Ele quer mudar a sua história. E nós vemos aqui na vida de Jó que tudo mudou quando ele fez essa declaração. E foi a partir dali que Deus restituiu em dobro tudo que Jó havia perdido, a sua vida foi restaurada e a sua fé fortalecida. Aleluia! Irmãos, então essa é a mensagem que eu queria trazer. Nós já vamos orar, mas eu quero dizer uma coisa: enquanto estivermos aqui nessa terra, passaremos por aflições, mas nós não podemos esquecer que nada foge do controle de Deus. Então, por mais difícil que esteja a sua situação, confie no Senhor, confie que Ele está com você, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e que no tempo certo Deus vai te revelar o porquê de todas as coisas. Amém? Então nós vamos orar agora e quando terminarmos a oração, eu peço para que você fique mais um minutinho aqui que eu tenho um recado para te dar, tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença para Te louvar e Te agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde. Oh meu Pai, nós reconhecemos aqui que se não fosse a Tua boa mão, a Tua mão poderosa sobre nós não estaríamos aqui. Nós já estaríamos mortos em nossos pecados, mas a Tua graça e a Tua misericórdia têm nos alcançado diariamente. Oh meu Deus, nós reconhecemos que não somos nada, nós somos tão falhos e tão insignificantes, assim como o próprio Jó disse. Mas ao mesmo tempo nós estamos aqui reconhecendo que o Senhor permitiu tudo isso. Cada uma dessas tribulações são permissão do Senhor. E nós te pedimos, meu Pai, venha com a Tua presença hoje, venha nos encher com Teu Santo Espírito, venha nos consolar, nos fortalecer e principalmente nos ensinar as lições que o Senhor quer que a gente aprenda. Oh meu Deus, nós te pedimos perdão por muitas vezes duvidarmos do Senhor, do Teu cuidado, e nós estamos aqui declarando que a partir de hoje nós seremos totalmente dependentes de Ti. Pai, muitas pessoas estão agora no fundo do poço, mas eu intercedo por elas e eu te peço, levanta elas, Senhor, levanta o Teu filho e a Tua filha, meu Pai. A Tua promessa do Salmo 34, versículo 19, nós cremos nela, de que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Oh, meu Pai, nós tomamos posse dessa palavra e cremos que o Senhor vai nos livrar de todas as nossas aflições. E o Senhor é poderoso para manter a nossa salvação até o último dia. Apesar de nós, das nossas falhas, mas o Senhor continua fiel. E meu Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor derrame agora da Tua proteção. Pai, quantos filhos Teus agora estão oprimidos pelo diabo, oprimidos pelas circunstâncias, mas eu te peço, meu Pai, derrama da paz que excede todo o entendimento, essa paz que muitas vezes não entendemos no meio do deserto, mas eu creio, Pai, que essa paz veio do céu agora e que o Senhor vai nos guardar e nos proteger nesse dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, eu oro e Te glorifico e Te agradeço por essa corrente de fé e de oração que tem se expandido por todo o Brasil e também fora do Brasil. Cuida, meu Pai, dessas pessoas que estão fora do Brasil, que se sentem sozinhas, desamparadas. Pai, não importa onde essas pessoas estão, eu creio, meu Pai, que o Senhor é poderoso para nos guardar, para nos firmar na rocha que é Jesus Cristo. E é em Teu nome que eu oro e já Te agradeço por tudo. Amém. Louvado seja o Teu nome. Oh, meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês da alegria que eu estou sentindo em poder compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Irmãos, a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, que a fé sem obras é morta. E isso quer dizer que a fé é o primeiro passo para você ter uma vida abençoada com Deus. Mas você também precisa agir, ter atitudes que vão te direcionar a uma nova vida, uma vida de comunhão com Deus. Amém? E foi pensando nisso que Deus me deu uma direção para eu criar um curso com videoaulas que vão te fortalecer nessa caminhada. Irmãos, eu gravei essas aulas de uma maneira muito simples, trazendo os ensinamentos da Bíblia para te ajudar nas 3 principais áreas da sua vida: na área financeira, na área emocional e principalmente na área espiritual. Irmãos, muitas pessoas já estão vencendo a frieza espiritual por meio dessas aulas e eu desejo muito que você faça parte. Então faz o seguinte, acesse o site www.cursotransformação.com
ou então você vai clicar agora no link que está aqui abaixo do vídeo na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo, tá bom? O site é cursotransformação.com.br e eu tenho certeza que você vai aprender muito, você vai entender muitas coisas que hoje para você roubam a sua paz e não te deixam viver o sobrenatural com Deus, tá bom? E não se esqueça também de compartilhar, envie nos grupos de WhatsApp e eu te espero também no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.